Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que trava a nossa abundância, que trava o nosso sucesso e que atrasa a vida da gente, porque a gente fica preso lá no passado, mas é uma coisa muito comum entre as pessoas nos relacionamentos. Nós vamos falar sobre ressentimentos. Então, assim, o que a gente ressente, situações que a gente ressente, pessoas que a gente ressente. Pessoas que a gente ressente porque ou tinha expectativa, ou que fizeram algo, ou que não fizeram, ou que fizeram coisas que nos machucaram, nos maltrataram, ou nós esperávamos que essas pessoas agissem de certa forma conosco e não agiram. Enfim, a gente pode ressentir alguém por uma série de questões. Não importa o motivo, a questão é que se eu ressinto alguém, eu fico com a minha energia presa no passado. Eu fico sempre achando que algo tem que ser resolvido lá atrás, que não foi. Então, assim, se eu ressinto alguma questão de infância, né? Se eu tive um trauma, se aconteceu alguma coisa, algum abuso, me maltrataram, enfim, ou até um bullying na escola, uma chamada de atenção em família, não importa. Se alguma coisa que aconteceu lá atrás, na minha infância, eu ressenti, eu fiquei magoada, eu fiquei traumatizada, eu fiquei chateada com aquilo e eu não resolvi porque eu era uma criança, isso vai voltar na vida da gente, né, de outra forma, em forma de outras pessoas que a gente vai conhecer e a gente começa a repetir padrões e atrai para o nosso campo pessoas que vão nos deixar sentindo parecido com o que a gente se sentiu lá atrás, sabe? Então, assim, a gente pode ter sentido triste, magoado, chateado, né, desiludido, não amado, enfim, uma série de sentimentos que a gente pode ter passado, né, por nós de fatos que aconteceram lá atrás, tá? E que foram resultados disso, né? Ter raiva, ter tristeza, né? Tudo isso pode acontecer e se a gente não resolve, a gente está presa naquele passado lá atrás e a nossa vida não vai para frente. Por isso que é importante, né? É importante a terapia, é importante a gente conversar com pessoas que também nos ajudem, porque quando a gente começa a clarear e a entender o cenário em que aconteceu aquilo, tá? E se a gente consegue perdoar as pessoas e principalmente aceitar as pessoas como elas são. É muito importante, gente, a gente aceitar o outro. Mas isso vai ser tema de outro vídeo. Então aqui a gente vai falar sobre ressentimento. Então eu ressinto uma pessoa. Então quando eu ressinto essa pessoa, eu tô presa lá naquela situação que aconteceu lá atrás. E o universo vai trazer pessoas que vão repetir, que eu vou repetir um padrão e que eu vou me sentir parecido como eu me senti lá atrás. Para resolver isso, né, claro que existem vários tipos de terapia, né, uma série de caminhos que a gente pode tomar, né, para resolver essas coisas, mas eu vou ensinar uma coisa bem simples, tá? E muito fácil de fazer, tá? Para que a gente possa perdoar essa pessoa e a partir desse perdão que a gente libere todos esses sentimentos ruins e que a gente pegue os aprendizados e que a gente siga em frente. Porque quando a gente repete tudo isso, o único objetivo é chegar lá na raiz do problema, que normalmente está lá atrás, muitas vezes na infância, né? E a gente vai chegando nesse lugar, a gente consegue dissolver isso e, como adultos que somos hoje, né, entender para que isso serviu na nossa vida, para que serviu repetir tanto padrão, para que serviu ter raiva, ter ressentimento, né, e tudo isso de uma pessoa, né? E que isso às vezes aflora até como uma raiva, né, que a gente tem da pessoa. Então eu vou convidar vocês para fazer agora uma meditaçãozinha bem simples e rápida de liberação, que vocês podem depois repetir. Isso é feito uma pessoa de cada vez e vocês podem repetir depois com outras pessoas. Agora vocês vão pegar uma pessoa para fazer o exercício. Então fechem os olhos, respirem lento, longo e profundo algumas vezes. Inspira, solta. Mais uma vez. Inspira, solta. Mais uma vez. Inspira, solta.
Agora eu quero que vocês imaginem a pessoa que vocês ressentem aí na frente de vocês. E eu quero que vocês imaginem que vocês estão agora desabafando com essa pessoa. Então vocês podem falar verbalmente. O ideal é manter os olhos fechados, que vocês ficam mais conectados com a sua essência, tá? Com o seu subconsciente. Então agora vocês imaginem que vocês estão desabafando com essa pessoa, dizendo para ela o porquê que vocês ressentem ela. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão trazer a situação, né? Fulano, quando você fez assim, 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 fez isso, isso e isso, eu me senti assim, assim, assim. Então, quando você fez aquilo, eu me senti triste, eu me senti magoada, eu me senti rejeitada, eu me senti excluída, eu me senti desrespeitada, enfim, o que vier para vocês. E eu quero que vocês falem isso para a pessoa. Vocês podem falar isso verbalmente ou mentalmente, não importa. Daí vamos pegar alguns segundos, minutos para desabafar. Depois vocês repetindo esse exercício, vocês vão tomar o tempo que for importante para vocês e que for necessário. Agora, depois do desabafo, eu quero que vocês olhem para essa pessoa novamente e vocês tragam a compaixão e contextualizem a situação. Por trás de um ato, sempre tem um porquê. A gente não está passando a mão na cabeça de ninguém, nem passando pano, nem dizendo que está certo o que a pessoa fez. Mas a gente simplesmente vai contextualizar. Então, por exemplo, se foi um pai lá atrás na infância que obrigou o filho a comer o prato todo e ele não aguentava mais e obrigava esse filho a comer e a criança comia, às vezes vomitava, né? Isso aí foi uma coisa traumática e ela ficou ressentindo aquele pai abusivo ali, né? Naquela situação. Então, quando ela traz esse pai de novo, no primeiro momento ela desabafou, no segundo momento ela vai olhar para esse pai e abrir o foco da lente. É como se abrisse e enxergasse melhor. O que estava acontecendo com aquele pai? Aquele pai era alcoólatra. Aquele pai estava desempregado. Aquele pai estava no estresse do trabalho dele, né? Aliás, da falta de trabalho, que não conseguia botar dinheiro dentro de casa, que estava passando por um monte de dificuldades. Então, assim, quando ela olha para o contexto, né? E aquele pai estava preocupado que aquele filho não comia. Tá? Então, quando ela olha para o contexto, ela entende que aquele pai fez daquele jeito, porque foi o jeito que ele sabia fazer naquele momento, na situação que ele estava, de acordo com o que ele estava vivendo, com as crenças dele, com a educação dele, né? E com tudo mais que cercava a forma dele viver. Então, quando ela traz esse contexto de situação, já dá uma aliviada aqui na tensão desse ressentimento. Porque eu começo a compreender aquela pessoa. Daí eu posso já nesse momento, se eu conseguir, perdoar. Eu posso olhar para esse pai e dizer, ok, pai, eu entendo que para ti foi difícil. Eu entendo que o que tu viveu não foi fácil. Eu entendo que tu teve uma educação dura. Eu entendo que muitas coisas aconteceram na tua vida e que naquele momento estava sendo muito difícil para ti. Eu entendo e eu te perdoo. O perdão, gente, é a maior liberação. Tá? Quando a gente perdoa alguém, mesmo que essa pessoa continue jogando energia negativa pra gente, a gente não pega. Aquilo não nos pertence. Aquilo é da pessoa. Porque a pessoa está vivendo é dela. Então a melhor coisa é conseguir perdoar. Mesmo se não conseguir perdoar, o importante é liberar aquela pessoa dos ensinamentos. E que ensinamentos são esses? Que aprendizados foram esses que eu tive com esta situação? Daí eu me pergunto, o que eu aprendi
vivendo esta experiência que não foi boa. Muitos aprendizados podem ter vindo. Então, seguindo o exemplo do pai, vocês vão se perguntar e vocês agora vão vir os aprendizados. No caso desse pai, que agiu dessa forma com esse filho, o filho pode ter aprendido que ele nunca ia obrigar os filhos dele a fazer alguma coisa. Que ele sempre iria dialogar, conversar, que ele teria mais afeto, carinho, cuidado. No caso desse pai, né, que o pai era alcoólatra, pode ser que ele tenha aprendido que ele não ia beber. Que a bebida ou álcool, né, pode criar um vício. E esse vício estraga a pessoa, a família, faz com que as pessoas tenham comportamentos inadequados, que não são seus, desconecta da fonte, enfim, não é legal. O que mais ele pode ter aprendido ali? Esse filho pode ter aprendido que ele seria uma pessoa que colocaria limites nas situações, na vida, em outras pessoas. Porque ali não tinha como, né? Ele foi invadido. E muitos outros aprendizados podem vir. Então agora continuem de olhos fechados, continuando o exercício, olhem para a pessoa que vocês estão trabalhando. Se vocês conseguirem agora contextualizar a situação que ela viveu, que ela estava vivendo, a história de vida dela, e trazer o perdão, vocês dizem para ela, eu te perdoo. Umas 3 vezes é bom. E agora vocês perguntam quais foram os aprendizados que vocês tiveram com essa situação. Ok, guardem isso. Agora que vocês já sabem o que vocês aprenderam, eu quero que vocês fechem os olhos e vocês tragam esses aprendizados para o seu coração. Vocês podem dizer, fulano, o nome da pessoa, né? Eu te libero de ter me ensinado, daí vão trazer os aprendizados, isso, pela dor, pelo sofrimento, pelo maltrato, pelo desrespeito, né? Pelo que mais foi de ruim ali, tá? Vocês estão liberando aquela pessoa de ter ensinado de um jeito ruim. Vocês ali, imediatamente, vocês liberam a vida de trazer outras pessoas que queiram te ensinar daquele jeito. Ali vocês estão dizendo, não, chega, eu já aprendi. Eu não preciso repetir esse padrão na minha vida. Só isso já dá um grande alívio. E daí vocês ainda podem continuar dizendo assim, Criador, Deus, fonte, como vocês forem chamar essa energia, eu quero que seja instalado em mim os downloads desses aprendizados. Eu quero agora que seja criado em mim caminhos neurais para esses aprendizados. Então, se eu aprendi a compaixão, se eu aprendi a ter paciência, se eu aprendi o respeito, se eu aprendi limites, se eu aprendi tudo que eu aprendi, eu peço para que isso se instale em mim. E vocês sentem as células de vocês recebendo isso. Ok? Agora que vocês já fizeram a liberação, já fizeram o perdão, vocês vão dar tchau para essa pessoa. Quer dizer que elas podem sair da vida de vocês. Mesmo que seja uma pessoa que está presente na vida de vocês e que vai permanecer, vocês precisam liberar essa pessoa para que ela possa ir, para que vocês possam seguir em frente. Para que a gente possa seguir o nosso caminho, sem estar preso lá atrás nessa questão. Então agora vocês vão olhar para ela de novo e vão dizer, fulano, muito obrigada por toda essa experiência, por todos esses aprendizados, você pode ir. Você pode seguir o seu caminho, que eu sigo o meu. A gente continua se amando, continua sendo, enfim, se tem algum parentesco, alguma coisa, né? A relação que existe entre vocês, porém eu te libero.
E daí vocês observam se a pessoa sai andando. Normalmente a pessoa vai sair andando e caminhando. Perfeito. Então foi feita aqui uma liberação através do exercício do perdão, que a gente chama, que é perdoar o outro, liberar o outro, de ensinar de uma forma que não é legal, de ensinar coisas da vida da gente de uma forma que não foi bacana. Então eu libero essa pessoa de me ensinar, eu libero o universo de trazer outras pessoas que queiram me ensinar desse jeito. Não precisa, eu já aprendi. Gente, isso traz uma paz de espírito, uma paz interior. Porque daí não importa se aquela pessoa vai continuar fazendo maldade, vai continuar julgando, criticando, enfim, fazendo o que for. Isso não afeta mais a gente. A gente segue em frente com o nosso caminho e com novos aprendizados. Então eu espero que esse exercício seja bom para vocês, que vocês coloquem em prática, porque dá muita liberação para fluidez na vida da gente.